durante os longos dos tempos, desde que surgiu a implantodontia, realmente ela era procurada por pessoas que tinham uma posição socioeconômica mais privilegiada. Mas hoje a gente vê uma mudança nessa realidade, porque pessoas de classe econômica menos favorecidas têm procurado o tratamento, tendo em vista que o conhecimento sobre a implantodontia aumentou, tendo em vista também que as condições de pagamento têm sido facilitadas, seja com as condições de parcelamento. As pessoas muitas vezes fazem uma economia, poupam seu dinheiro, seu recurso para tratar da sua saúde, veem a implantodontia como um recurso para recuperar aquilo que ao longo da vida foi perdido. Uma outra situação é em relação ao poder aquisitivo das pessoas, a facilidade muitas vezes em fazer algum financiamento, alguma compra, né, que possa ser planejada, e as pessoas têm destinado sim uma atenção maior para a área de saúde e se encaixa nesse quadro a implantodontia. A carga imediata é muito divulgada, principalmente em propagandas comerciais, e muitos clientes eles já chegam ao consultório com essa visão de carga imediata. Alguns nem sabem muito bem o que significa, mas chegam procurando esse recurso. A carga imediata trata-se de quando se faz o implante e imediatamente, na cerca das próximas, ou que seja no mesmo dia ou até 72 horas, faz a colocação da parte protética. Então, a colocação do implante resume-se na instalação do parafuso de titânio dentro do osso. Esse processo pode se dar com um tempo de cicatrização médio de 4 a 8 meses, dependendo do caso, e posteriormente a esse prazo faz-se então a parte protética, que seria colocar a coroa do dente. O que todo mundo busca é o dente, e o que o paciente tem em vista quando ele vem buscar um implante é ter essa coroa, essa parte protética. Então, por causa disso, como o anseio das pessoas é de ter a reabilitação da parte protética, as pessoas vêm buscando a carga imediata, que seria fazer o implante e imediatamente colocar a parte protética. Mas tem que ser avaliado dentro de cada caso a possibilidade de fazer essa carga imediata. Depende basicamente da condição óssea de instalação do implante, da posição do implante, se essa posição é uma posição favorável para colocar a carga imediata, da posição dessa perda dentária, se foi uma perda dentária recente ou uma perda dentária com um tempo mais prolongado, mas que tenha condição de ser colocado essa prótese imediatamente. Uma outra questão que tem que ser avaliada é acerca de uma força excessiva em cima dessa prótese. Isso é conhecido muito como trauma. Então, se a pessoa usa uma prótese removível, por exemplo, que vai fazer pressão em cima dessa coroa, em cima dessa prótese, geralmente está contraindicada a carga imediata. É muito comum se ver a carga imediata em casos de perdas totais, por exemplo, da arcada superior toda ou da arcada inferior toda, seja uma perda que a pessoa já usa alguma prótese móvel do tipo dentadura ou prótese total, ou se não, quando a pessoa vai perder os dentes na mesma sessão de fazer a prótese. Essa prótese é chamada prótese protocolo de implantes, e essa prótese que é a mais comum de ser feita com a carga imediata. Muitos casos podem ser feitos sim, mas não são todos os casos, como às vezes a gente vê algumas divulgações, como se fosse possível fazer carga imediata em todos os casos. Mas o que eu tenho em vista que seja importante é a reabilitação imediata. Então, realmente para o nosso cotidiano, seria complicado propor para o nosso cliente que ele ficasse durante esse tempo de cicatrização, que eu falei no início, de 4 a 8 meses sem nenhuma prótese. Mas na maioria dos casos isso não ocorre, apesar de não conseguir fazer a carga imediata, que vai depender então da qualidade do osso e da quantidade de osso. O que é importante é que a pessoa não vai ficar sem prótese, ela vai ficar reabilitada durante o tempo de cicatrização. Para que a implantodontia seja eficaz, o paciente precisa de alguns pré-requisitos para que nós consigamos, a instalação do implante de uma forma adequada.
Nessa parte, quanto antes a pessoa fizer o processo de reabilitação, melhor, porque maiores vão ser as condições ósseas, por exemplo. Mais próximo vão estar os resultados da condição original do paciente. Além disso, deve ser avaliado condições da saúde geral, porque algumas pessoas têm algumas alterações de saúde que podem inviabilizar ou dificultar as condições da instalação dos implantes. Dentre elas, a gente pode citar o paciente que é fumante, pessoas que são portadoras de diabetes, de hipertensão, pessoas que têm algum problema de coagulação ou dificuldades, seja de problemas cardíacos ou de outros acometimentos que venham levar a dificuldades. Então, deve ser avaliada uma condição de saúde geral e uma condição local, onde o osso é extremamente importante, mas não se resume a isso. Por exemplo, para se conseguir uma estética favorável, os tecidos moles que estão ao redor desse tecido ósseo é um tecido extremamente importante. Por exemplo, a quantidade de gengiva, como é conhecido, na região que vai ser instalado o implante, a qualidade dessa gengiva, se é uma pessoa que tem alguma alteração local, por exemplo, quadro de gengivite, de doença periodontal, que possa interferir nesse processo de instalação e de cicatrização óssea. Existem algumas doenças sistêmicas que elas podem e devem estar no planejamento implantodôntico para que se minimize os riscos de perdas ou até as contraindicações em relação ao tratamento implantodôntico. Dentre elas, a gente pode citar a osteoporose, nós podemos citar ainda o paciente que ele é fumante, pessoas portadoras de diabetes, o paciente cardíaco com acometimento de doenças renais ou outras sistêmicas. Podemos falar ainda do paciente que foi submetido a tratamento contra os diversos tipos de câncer, de lesões malignas que existem, porque todas vêm interferir diretamente no processo de cicatrização óssea, no processo dos medicamentos que nós temos que usar para evitar infecções na região cirúrgica. E então nós temos que avaliar isso com uma cautela muito grande. E isso deve conter na anamnese do paciente para que possa ser feito um plano de tratamento adequado ao cliente. Por exemplo, é sabido que a osteoporose ela influencia diretamente na qualidade óssea. Às vezes, em um volume ósseo, isso não vai ser detectado, mas exames como, por exemplo, a tomografia, vai nos avaliar e nos mostrar essa qualidade óssea. Dentre esse processo, ele pode tanto contraindicar a instalação do implante, quanto pode ser possível fazer o implante, porém a carga imediata deverá ser excluída, porque a qualidade óssea provavelmente vai estar dificultada. Outras questões que entram nesse mesmo quadro da osteoporose, é o paciente que foi submetido à quimioterapia e à radioterapia, porque esse processo também traz dificuldades na cicatrização óssea e, além de tudo, ele pode vir a causar uma osteoradionecrose, que é uma necrose ao redor dessa região do implante. Mas à medida que se passa o tempo, que se distancia da aplicação da radioterapia ou do tratamento quimioterápico, essa chance também diminui. Pessoas que têm problemas cardíacos devem sempre passar por uma avaliação do cardiologista, para que se avalie a condição da saúde geral do paciente em relação ao procedimento cirúrgico que vai ser passado, que vai ser submetido a esse paciente. Outras alterações, como por exemplo diabetes mellitus, pode também ser avaliado. Geralmente o risco de perda, de insucesso nessas pessoas é maior porque há uma dificuldade na cicatrização. Pessoas que são fumantes também compartilham de um grupo de risco maior em relação à perda. Não que não possa ser feito o tratamento implantodôntico, pode ser feito sim. Porém, tem que haver uma conciliação entre as duas partes, do profissional e do cliente, porque o risco de perder é um risco muito grande.
Outras pessoas que têm acometimentos do tipo renal ou hepático também tem que ser avaliado o risco em relação tanto à condição de poder ou não passar pelo processo cirúrgico, quanto das substâncias que vão ser usadas nesse processo, como o uso de ansiolítico, o uso de medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios, o uso do próprio anestésico local. Então, várias são as condições que devem ser relatadas por parte do cliente na anamnese para que possa diminuir essas complicações. A quantidade e a qualidade óssea é um tópico também bastante discutido. A quantidade é de uma forma fácil de ser entendida. Então, se o cliente ele teve uma perda óssea recente e não houve uma perda dentária recente e não houve uma perda óssea, então ali geralmente tem uma quantidade de osso satisfatória. Mas há de se avaliar também a qualidade. O que é a qualidade? A qualidade é se o osso ele é mais firme ou se ele é um osso mais poroso. Nós temos ossos, por exemplo, que são extremamente gordurosos. Então, na avaliação clínica, a gente pode perceber que tem uma quantidade grande, uma quantidade razoável, mas em uma avaliação no momento cirúrgico, ou seja, uma avaliação no exame chamado tomografia, pode-se avaliar a qualidade desse osso, se é um osso mais poroso ou não. Geralmente, em casos de perda óssea, deve ser feito ou pode ser feito a situação do enxerto ósseo. O enxerto ósseo, então, nós temos vários tipos de enxerto. Dentre eles, nós podemos citar o enxerto ósseo autógeno, auto porque é feito na própria pessoa, cujo doador é a própria pessoa. Então, avalia-se uma região geralmente intrabucal, mas pode ser feito também com partes extrabucais. Nessa região intrabucal, nós avaliamos uma região que tem uma possibilidade de fazer uma doação óssea. Essa região pode ser feita da região do mento, que é no queixo, pode ser feita da região, provavelmente lá do terceiro molar, que é a região do corpo e ramo da mandíbula, pode ser feito ainda da região do terceiro molar superior, que é a região do túber maxilar. Então, esse osso é retirado dessas regiões e colocado na região que vai receber o implante. Nesse caso desses enxertos, podem ser feitos enxertos em bloco, no qual eles são parafusados na região receptora, e então nessa região deve-se esperar o tempo de cicatrização, que vai em média de 6 a 8 meses. Depois da cicatrização, sim, que é feito o processo da instalação do implante. Tem outros casos que nós chamamos de regeneração óssea. Há uma diferença entre a regeneração e o enxerto ósseo. No caso da regeneração óssea, geralmente é feito com o osso particulado. Esse osso particulado pode ser retirado do próprio doador, dessas mesmas regiões que eu citei do osso autógeno do enxerto em bloco, só que esse osso ele é particulado, ele é triturado, ou senão ele pode ser um osso também que a gente chama de liofilizado, que é um osso comprado, sendo ele sintético ou sendo ele de outras origens, e esse osso é colocado na região receptora. Mas quem deve avaliar qual dos procedimentos deve ser feito vai ser o profissional, dentre um ou outro. Também existe o enxerto de outras fontes, que pode ser feito na região também como se fosse um enxerto em bloco.